Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Hoje iniciamos um novo tema. E qual é o tema? Espiritualidade de Aparecida. Esse tema foi desenvolvido e está aqui nesse nosso texto base, Testemunhos de Aparecida. Esse texto foi elaborado por Dom Filipe Santoro. Na época, Dom Filipe Santoro era bispo de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, Dom Filipe é arcebispo numa diocese da Itália. Mas ele participou da Conferência de Aparecida e nos presenteou com esse texto sobre a espiritualidade de Aparecida. Então, nos próximos encontros, nós estaremos aprofundando essa temática. A quinta Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe, realizada no Santuário de Aparecida, de 13 a 31 de maio de 2007, foi um grande evento do Espírito. Eis aqui uma afirmação muito séria. A quinta conferência, que gerou esse documento, foi um grande evento do Espírito. Um momento privilegiado de comunhão entre os bispos e com os outros participantes, que revelava, além da boa vontade e do talento dos presentes, revelava o quê? Revelava a ação do Senhor que unifica experiências tão variadas e às vezes até contrastantes. Em comparação com a Conferência de Santo Domingo, o clima era mais positivo, aberto a todas as tendências teológicas e dominado pelo desejo de um trabalho comum diante dos grandes desafios da Igreja na América Latina e do Caribe, obedecendo à ação do Espírito Santo. Veja, em cada linha do nosso texto, a questão da espiritualidade vai transparecendo. Podemos assim considerar a espiritualidade não como um capítulo apenas de Aparecida, mas como uma perspectiva dominante. Uma perspectiva dominante baseada em quê? Baseada no encontro com Cristo e toda orientada para a formação de discípulos apaixonados por Jesus. Então, a espiritualidade é uma perspectiva dominante que perpassa todo o nosso documento. Com o documento de Aparecida, não estamos diante de um manual feito para os outros, mas diante de um texto sapiencial, um texto de sabedoria, que não indica uma teoria pastoral a ser executada, mas propõe o quê? Uma experiência que envolve a todos. Uma experiência que envolve a todos, a partir dos bispos. Deixar-se contagiar pelo fascínio de Cristo, que está vivo e atua por meio da força do Espírito na Igreja da América Latina e do Caribe. Eis a proposta de Aparecida para toda a Igreja. A espiritualidade se identifica com a vida em Cristo, no seu dinamismo que transforma a pessoa inteira, superando todos os dualismos entre vida interior e exterior, contemplação e ação, espírito e matéria, dentro de uma perspectiva unitária. A espiritualidade é a vida segundo o Espírito, o dinamismo do amor que o Espírito Santo infunde, onde? Na totalidade de nossa existência, da nossa vida, coincidindo com o dom que Deus faz de si mesmo por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus se doa, se entrega, se dá a cada um de nós. Por isso, a Aparecida, antes de falar do Espírito, foi um evento, um acontecimento do Espírito, que despertou um novo dinamismo na vida da Igreja na América Latina com um objetivo:
Qual o objetivo? Com o objetivo de transformar os batizados em discípulos missionários a serviço da vida plena no Senhor Jesus. E aqui eu me pergunto, 14 anos depois do evento Aparecida, o que nós fizemos desse dinamismo que tem por objetivo transformar os batizados em discípulos missionários a serviço da vida plena em Jesus Cristo? Vale a pena pensarmos um pouco. Qual o espaço que nós demos para a beleza e a riqueza que é o documento final da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho? Na nossa arquidiocese, já andamos bastante, sim, mas tem muito caminho pela frente, muito caminho pela frente. É por isso que nesse tempo estou utilizando esse meio para tornar mais conhecido, mais próximo de nós, a riqueza desse documento. A espiritualidade de Aparecida se entende somente a partir do grande movimento de oração e de participação de todas as forças eclesiais das várias dioceses da América Latina e do Caribe, e do clima espiritual que se viveu durante o próprio acontecimento de Aparecida. Aquele trabalho de 13 a 31 de maio de 2007. Ainda que bem preparado, o evento Aparecida, porém, surpreendeu pelo forte impacto que provocou nos bispos participantes e pelo clima novo e positivo que gerou. Na tarde do dia 13 de maio, o Papa Bento XVI pronunciou o discurso inaugural da 5ª Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe, marcando a direção dos trabalhos nos seus fundamentos teológicos, na espiritualidade e nas perspectivas pastorais. Então, desde a 2ª Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe, faz parte da conferência o discurso inaugural do Papa. Paulo VI fez na 2ª Conferência, João Paulo II fez na 3ª e na 4ª Conferência, Bento XVI fez na 5ª Conferência. Esse discurso, essa nossa edição do documento, trouxe no final. Está aqui para a gente poder dar uma olhada, dar uma folheada a partir da página 267. Então temos o discurso inaugural proferido pelo Papa Bento XVI na tarde daquele memorável dia 13 de maio de 2007, lá no subsolo do Santuário Nacional. E com esse discurso, o Papa marcou então a direção dos trabalhos nos seus fundamentos teológicos, mas não só, na sua espiritualidade, mas não só, e também nas perspectivas pastorais. Os acentos desse discurso inaugural se encontram a cada passo nesse documento final e constituem o seu eixo fundamental. É normal a gente, lendo o texto, ver citação do discurso inaugural do Papa Bento. Mas a abertura da 5ª Conferência foi o gesto culminante, o ponto alto de toda a viagem de Bento XVI ao Brasil naquele mês de maio, na qual nós conhecemos um pastor bom, amável e cordial em todos os eventos daquela visita, a partir do primeiro encontro com o presidente da República. Para quem não conhecia Bento XVI, foi uma grata surpresa e, ao mesmo tempo, uma correção profunda
para quem o conhecia de maneira distorcida, pela imagem veiculada pela imprensa. Todos os encontros do Santo Padre revelaram uma espiritualidade encarnada, na qual os gestos contam mais que as palavras, seja com as autoridades políticas e religiosas, seja com os jovens, lá no Pacaembu, naquela noite fria, serenosa, o Papa lá encontrando com a juventude do Brasil, e com os que lutam com a batalha na vida contra as drogas. O Papa visitou a Fazenda Esperança em Guaratinguetá. Estamos diante da espiritualidade do bom pastor que comunica a misericórdia do coração de Cristo. Foi essa a impressão que a figura de Bento XVI gerou em todos nós que pudemos acompanhar ou presencialmente ou pela televisão todos os atos desta visita ao Brasil, que tinha dois pontos altos: a canonização do Beato Frei Galvão, que foi em São Paulo, e a abertura da Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que foi em Aparecida. A visita, então, culminou em Aparecida, na celebração eucarística, na esplanada do Santuário de Nossa Senhora e no discurso inaugural da Quinta Conferência. Na Santa Missa da manhã, o Papa indicou o método que caracteriza a vida da Igreja: a experiência da comunhão. Esse é o método da Igreja, desde sempre. E, a certa altura, na sua homilia, o Papa dizia o seguinte: os chefes da Igreja discutem e se defrontam, sempre, porém, em atitude de religiosa escuta da palavra de Cristo no Espírito. Ele lembrava o Concílio de Jerusalém, que temos lá no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Por isso, no final, podem afirmar: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, 28. Este é o modelo, ou melhor, este é o método com o qual nós agimos na Igreja. Este é o método com o qual nós agimos na Igreja, tanto nas pequenas como nas grandes assembleias. Não é uma simples questão de procedimento. É o resultado da mesma natureza da Igreja, mistério de comunhão com Cristo no Espírito Santo. A Igreja só é fiel a si mesma quando usa e utiliza o método da comunhão. Não é à toa que Papa Francisco convocou um sínodo sobre a sinodalidade da Igreja, que começa no mês de outubro deste ano e se prolonga até outubro de 2023. Justamente para visibilizar mais ainda essa igreja que é a comunhão. Aliás, igreja sinodal, caminho sinodal, comunhão, participação, faz parte do tema do sínodo dos bispos. E aqui o Papa desenvolveu os temas da vida plena e da atração, que serão retomados como aspectos peculiares da vida espiritual no documento de Aparecida. Cristo nos conquista não por meio de preceitos, mas por meio de atração, que alcança o seu ápice quando o Senhor é levantado no alto da cruz, quando dá a sua vida por nós. O Senhor nos atrai do alto da cruz. Ele mesmo havia dito: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Uma referência, portanto, à sua elevação na cruz. E também, claro, à sua ascensão. Esse é o grande momento do dom de si, como característica do amor de Deus que se revela em Jesus Cristo e nos atrai. Junto com o tema da vida plena e da atração, o Papa aprofunda o tema do amor que dá a vida e do mistério da beleza que constitui a forma da Igreja, ainda que não tenha alcançado sua plenitude. E dessa Igreja
animada pelo Espírito, emana uma força missionária. Dessa igreja animada pelo Espírito, emana uma força missionária irresistível, que é a força da santidade. Se delineia assim o tema central da quinta conferência: a alegria de ser discípulo missionário como forma e espiritualidade normal da vida cristã. Isso aqui é muito sério, muito importante. Viver a espiritualidade cristã, viver a vida cristã, significa viver a alegria de ser discípulo missionário. Ser discípulo missionário e vida cristã estão profundamente unidos. Junto com a presença do Papa, outros elementos marcavam o dia a dia da vida da conferência, aqueles dias de 13 a 31 de maio. Em primeiro lugar, a liturgia celebrada cada manhã com dignidade na Basílica. Eu me lembro quando eu tinha a possibilidade, lá de casa, eu acompanhava a celebração da missa que abria o dia de trabalho da conferência. Algumas vezes também estive presente, concelebrando aquela Eucaristia. Estive presente na concelebração com o Papa na abertura, depois também na concelebração do encerramento da conferência, e durante a conferência teve um dia que também participei da concelebração. A liturgia era um evento em si, expressão da fé da América Latina e do Caribe, celebrada no altar principal de Nossa Senhora, com cantos bem feitos, com a participação dos peregrinos, na alegria da Páscoa do Senhor, que transforma a vida e cria discípulos missionários. Um grande momento de comunhão entre bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos e povo de Deus por 18 dias. Dizia Dom Filipe, saíamos daquelas celebrações eucarísticas visivelmente contentes, regenerados pela experiência de Deus no coração visível da Igreja do Brasil, da América Latina, ali no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Junto com a liturgia, era marcante a presença de Nossa Senhora Aparecida adornando a casa. Celebrar a missa sob o olhar de Nossa Senhora era deixar-se tocar pela beleza e ternura de Deus, que continuava a estar presente junto aos seus filhos nas angústias e nas alegrias. Nossa Senhora vigiava e nos acompanhava no grave trabalho de indicar os rumos da Igreja na América Latina e no Caribe. No início, e sobretudo no final do evento, os bispos atravessaram aquela passarela diante de Nossa Senhora com as bandeiras dos seus países, louvando e agradecendo a Deus pela constante proteção da Virgem em todos os encontros e no desenvolvimento dos trabalhos. Um outro elemento extraordinário que marcou toda a conferência foi a presença dos peregrinos. Eles chegavam numerosos ao santuário, principalmente nos finais de semana, e dava testemunho de uma fé simples, cordial, profunda, cheia de sofrimento e sacrifícios, e ao mesmo tempo plena de serenidade e de paz. Era um testemunho comovente de fé e de beleza e de vitalidade do nosso povo. Ficávamos todos tocados por essa fé dos romeiros, que depois de uma viagem muitas vezes longa e sacrificada, participavam com alegria da liturgia, choravam diante de Nossa Senhora e acolhiam com entusiasmo os bispos. Era impossível depois, nos nossos trabalhos e nas nossas assembleias, esquecer aqueles rostos, aquela fé e a confiança que colocavam em seus pastores. Determinava-se um influxo profundo da fé do povo sobre os bispos e uma comunhão integral do povo com os seus pastores. Estamos muito longe daquelas estéreis oposições entre bispos e fiéis
que anos atrás designavam a assim chamada Igreja Popular. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos refletindo sobre a espiritualidade em Aparecida. Até lá!